Um flash de câmera é algo temporário e ofuscante. Para Josephine Shaw, parada nos degraus de mármore do Metropolitan Museum of Art, cada flash parecia uma pequena explosão que apagava um pedaço de sua alma. Seu marido, o titã da indústria Nathaniel Price, estava ao seu lado, mas a mão dele em suas costas era um gesto de posse, não de afeto. Ele sorria para as câmeras, um sorriso de predador, enquanto seus olhos, frios como o ar de dezembro, já escaneavam a multidão em busca de outra pessoa. Em menos de 24 horas, aquele único olhar de busca detonaria um escândalo que destruiria seu mundo, deixando-a com nada além de um nome que ela não queria mais e um acordo projetado para comprar seu silêncio. Mas eles esqueceram de uma coisa. Às vezes, quando você enterra uma semente na terra, você não a está matando, você a está plantando. O ar no grande salão do Met Gala era denso com o cheiro de perfume caro e ambição. Era o Olimpo anual da sociedade de Nova York, e Nathaniel Nate Price era o Zeus. Sua empresa, a Price Global, um gigante de energia tradicional e logística, tinha tentáculos em tudo, desde transporte de petróleo até aviação privada. Naquela noite, ele estava sendo homenageado por uma recente doação filantrópica, um movimento calculado para suavizar a imagem pública de um homem conhecido por suas aquisições corporativas impiedosas. Josephine Josie Shaw, sua esposa de 12 anos, flutuava ao lado dele em um vestido azul safira profundo. Ela o escolhera ela mesma, um raro ato de independência. O estilista de Nate geralmente cuidava dessas coisas, vestindo-a como um belo e silencioso acessório. Mas naquela noite, ela quis se sentir como ela mesma. A sensação foi passageira. Sorria, Josie. Nate murmurou, sua voz um rosnido baixo que não alcançava seus dentes. O Wall Street Journal está aqui. Você parece tensa. Ela forçou um sorriso, os músculos do seu rosto doendo com o esforço. Estou um pouco sobrecarregada, Nate. É, muita coisa. Ele bufou, um som quase inaudível. Esta é a nossa vida. Você deveria estar acostumada a isso a essa altura. Ele virou sua atenção para um senador que se aproximava, deixando-a em sua esteira social. Esse era o padrão de seu casamento. Josie tinha sido a parceira quieta, aquela que organizava a vida deles com uma eficiência silenciosa e impecável. Ela gerenciava suas 3 casas, verificava a equipe, lembrava dos aniversários dos membros do conselho, entretia seus parceiros de negócios sem alma com uma graça que ele dava como certa. Ela tinha sido sua caixa de ressonância nos primeiros dias, a pessoa que ouvia suas ideias malucas no primeiro apartamento apertado, acreditando no homem muito antes da fortuna de bilhões de dólares. Agora, esse homem tinha ido embora, substituído por um monumento de ego e aço. Mais tarde, durante a sobremesa, ela viu. O olhar. Foi um olhar que cruzou o salão, sutil, mas elétrico, e não era para ela. Era para Victoria Beaumont, uma negociante de arte de cabelos negros, cuja reputação de alpinismo social era tão lendária quanto sua beleza. Victoria encontrou o olhar dele e deu um sorriso lento e deliberado, que era tanto uma promessa quanto um desafio. O sangue de Josie gelou. Não era a primeira vez que ela suspeitava, mas era a primeira vez que via a evidência ser exibida de forma tão descarada. A viagem de volta para a cobertura deles na Quinta Avenida foi um assunto silencioso e sufocante. As luzes da cidade passavam borradas pelas janelas fumê do Rolls-Royce. Cada uma estrela em uma galáxia à qual ela não pertencia mais. Quem é ela? Josie perguntou, sua voz quieta, mas firme, quebrando o silêncio. Nate não fingiu ignorância. Ele era muito arrogante para isso. Ele simplesmente manteve seu olhar fixo na estrada à frente. Victoria Beaumont. Ela é uma consultora para a nova ala de arte moderna que estamos financiando.
Uma consultora? Josie repetiu a palavra, que tinha gosto de cinzas. É assim que estão chamando agora? Ele finalmente se virou para olhá-la, sua expressão não de culpa, mas de aborrecimento. Não seja dramática, Josephine. Não é nada. Não parecia nada, Nate. O jeito que você olhou para ela, o jeito que ela olhou para você, era tudo. A discussão escalou no momento em que eles entraram no apartamento cavernoso e estéril. As vozes foram levantadas pela primeira vez em anos, a dela cheia da dor de uma década de devoção, sendo tornada sem sentido, a dele cheia da fúria fria de ser questionado. "Eu te dei tudo!" ele gritou, sua voz ecoando nas janelas do chão ao teto. "Este apartamento, as roupas, o status. Você era a filha de uma bibliotecária de Ohio. Eu te fiz a senhora Nathaniel Price." "Eu nunca pedi nada disso." Ela chorou, as lágrimas finalmente se libertando. "Eu pedi um marido, um parceiro, o homem com quem me casei, não este monstro em um terno sob medida." O rosto dele se endureceu em uma máscara de decisão cruel. A luta se esvaiu dele, substituída por algo muito mais aterrorizante: indiferença. "Você está certa", ele disse, sua voz caindo para uma calma arrepiante. "Isso não está mais funcionando. Eu quero o divórcio." As palavras a atingiram com a força de um golpe físico. Ele disse isso tão facilmente, como se estivesse descartando uma ação que estava com baixo desempenho. Na manhã seguinte, o advogado dele, um tubarão chamado Sr. Albright, estava esperando por ela na sala de jantar. Nate já tinha ido embora. Albright expôs os termos. No papel, era um acordo generoso. Um pagamento único de $10 milhões, mais a escritura de um pequeno apartamento no Upper West Side, mas vinha com um acordo de não divulgação de ferro. Ela nunca deveria falar sobre o casamento deles, seus negócios ou seus assuntos pessoais. Ela estava sendo paga para desaparecer. 10 milhões, Josie disse, uma risada vazia escapando de seus lábios. A coleção de relógios de Nate vale mais do que isso. Isso não é um acordo, é uma indenização por rescisão. O Sr. Price sente que isso é mais do que justo, Albright disse, seu rosto impassível. Isso permitirá que você viva uma vida muito confortável. Uma vida confortável. Ela olhou ao redor da cobertura que ela tinha projetado, para a arte que ela tinha escolhido, para a vida que ela tinha construído. O patrimônio líquido de Nate era estimado em mais de $20 bilhões. Isso não era justiça. Era um último ato insultuoso de descarte. Ele não estava apenas terminando o casamento. Ele estava quantificando o valor dela para ele, e o número era um insulto. Ela assinou os papéis, não por derrota, mas por uma necessidade súbita e desesperada de se libertar dele, da gaiola dourada que ela havia confundido com um lar. Dentro de uma semana, ela se foi. As páginas sociais zumbiram por alguns dias, relatando a discreta separação amigável. Um mês depois, eles estavam publicando fotos brilhantes de Nathaniel Price e sua nova e deslumbrante parceira, Victoria Beaumont, em um leilão de caridade em Mônaco. Josie Shaw já estava esquecida. Ela se mudou para o apartamento anônimo, um espaço que parecia ao mesmo tempo grande demais e vazio demais. Suas amigas, que na verdade eram apenas satélites na órbita de Nate, pararam de ligar. Ela era um fantasma em uma cidade que antes fora seu reino. Por semanas, ela não fez nada além de olhar pela janela, observando o mundo seguir em frente sem ela. Os $10 milhões pareciam dinheiro falso em sua conta bancária. Era o preço de seu silêncio, o custo de sua aniquilação. Ela estava sozinha, humilhada e completamente perdida. Aquele era o seu fundo do poço, um lugar desolado e solitário, onde a única coisa que restava fazer era olhar para cima. Os primeiros meses foram um borrão de luto e desorientação.
O silêncio do novo apartamento era o som mais alto que ela já tinha ouvido. Na cobertura, sempre havia o zumbido da equipe, o toque dos múltiplos telefones de Nate, o pulsar distante da cidade. Aqui, havia apenas o som de sua própria respiração e o tic-tac de um relógio marcando um tempo que ela não sabia mais como preencher. Em uma chuvosa terça-feira, enquanto desempacotava uma caixa de recordações da faculdade há muito esquecida, seus dedos roçaram uma tese gasta, encadernada em couro. O título, em folha de ouro desbotada, dizia: Grades fotovoltaicas descentralizadas, um modelo sustentável para a energia urbana. Ela se sentou no chão e a abriu. Dentro, havia suas próprias anotações manuscritas, diagramas complexos e argumentos apaixonados sobre um futuro movido por energia limpa e acessível. Parecia uma mensagem de uma pessoa diferente. Uma Josie mais jovem e idealista que acreditava que podia mudar o mundo. Ela se lembrou do fogo que sentia pelo assunto, das noites que passava em claro, da emoção de resolver uma equação complexa. Nate tinha chamado aquilo de seu pequeno e fofo hobby. Quando eles ficaram sérios, ele a convenceu a abandonar seu programa de PhD no MIT. Eu vou construir um império, Joe, ele disse com aquele sorriso deslumbrante e predatório. E todo império precisa de uma rainha. Você não terá tempo para painéis solares. Ela tinha acreditado nele. Ela tinha escolhido ser sua rainha, nunca percebendo que o papel exigia que ela abrisse mão de seu próprio reino. Uma faísca cintilou dentro dela. Era pequena e frágil, mas estava lá. Ela passou as próximas semanas devorando tudo o que podia sobre o assunto. A indústria havia evoluído dramaticamente. O que era teórico em sua tese, agora estava se tornando tecnologicamente viável. O mundo finalmente estava alcançando suas velhas ideias. Armada com essa paixão reacendida, ela começou a formular um plano. Seu acordo, os 10 milhões que pareciam um insulto, agora pareciam outra coisa: capital semente. Ela sabia que não podia fazer isso sozinha. Precisava de conhecimento, conexões e um mentor que entendesse o mundo implacável da tecnologia e do investimento. Sua pesquisa a levou a um nome, uma figura de quem se falava em tons reverenciados, quase míticos, no mundo da tecnologia verde: o Sr. Kian Chen. Chen era um capitalista de risco de Singapura, notoriamente reservado e recluso. Ele tinha feito fortuna com a tecnologia de microchips no início de sua carreira, e desde então tinha dedicado sua vida e riqueza a financiar projetos sustentáveis, disruptivos e que mudavam o mundo. Ele não investia em empresas, ele investia em visões. Ele também era famoso por ser impossível de conseguir uma reunião. Ele operava através de camadas de guardiões e era conhecido por recusar propostas de gigantes do Vale do Silício. Josie sabia que uma abordagem formal seria inútil. Ela descobriu que ele seria o orador principal no exclusivo Innovate for Tomorrow Summit, em Zurique, uma reunião das mentes mais brilhantes da tecnologia. A taxa de participação era de $50.000. Ela não hesitou. Ela reservou a passagem, o voo e o hotel, a despesa mal fazendo uma moça em seu capital, mas sentindo-se como um monumental salto de fé. A cúpula era intimidadora. Ela estava cercada por tech bros em tênis de grife e executivos experientes com portfólios de bilhões de dólares. Ela era Josephine Shaw, uma ninguém. Seu nome não tinha peso. Ela ouviu atentamente cada palestrante, fez anotações copiosas e absorveu a atmosfera de inovação implacável. No último dia, ela viu sua chance. O Sr. Chen tinha acabado de terminar seu discurso e estava sendo escoltado por sua segurança através de um corredor privado em direção a uma saída. Não havia como chegar até ele, mas Josie tinha passado 12 anos observando Nate navegar por exatamente esses cenários. Ela não tentou se aproximar do Sr. Chen diretamente.
Em vez disso, ela notou a assistente executiva dele, uma jovem de aparência afiada que vinha atrás com uma maleta. Josie a interceptou, não com um apelo frenético, mas com uma atitude calma e respeitosa. Com licença, Josie disse, sua voz firme. Eu sei o quão incrivelmente ocupado o Sr. Chen é, mas tenho uma proposta que se alinha diretamente com a tese dele sobre armazenamento de energia modular. Não é um pitch. É uma solução para o problema de escalabilidade que ele mencionou em seu discurso de 2023. Ela tinha feito a lição de casa. A assistente parou, intrigada com a referência específica. Ela olhou para Josie, vendo não uma fã desesperada, mas uma pessoa séria e preparada. Ele não aceita propostas não solicitadas, disse a assistente, embora seu tom fosse menos desdenhoso do que antes. Eu sei, Josie respondeu, estendendo um simples e elegante pen drive. Isso não é um plano de negócios. É a minha tese de doutorado original do MIT, atualizada com dados de mercado atuais e uma simulação de protótipo funcional. Tudo está aqui. Sem pitch deck, sem marketing fluff, apenas a ciência. Se ele acredita em financiar ideias, não apenas personalidades, então esta é a forma mais pura disso. Meu nome é Josephine Shaw. A assistente hesitou e então pegou o drive. Não posso prometer nada. Não espero que você prometa, Josie disse com um pequeno sorriso. Obrigada pelo seu tempo. Ela se afastou, seu coração batendo forte. Ela tinha tentado. Por 2 semanas, ela não ouviu nada. Ela voltou para Nova York, uma esmagadora sensação de anticlimax se instalando. Talvez ela tivesse sido ingênua. Talvez o mundo não funcionasse assim. Então, um e-mail apareceu em sua caixa de entrada. O remetente era Keian Chen. O assunto era uma única palavra. Intrigante. O corpo do e-mail era breve. Sua tese estava à frente de seu tempo. As simulações são impressionantes. Estarei em Nova York na próxima semana. Prepare-se para defender seu trabalho. Meu escritório enviará um carro. Josie olhou para a tela, lendo as palavras repetidamente. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha. Não era uma lágrima de tristeza ou luto. Era uma lágrima de justificação. A faísca na escuridão tinha acabado de se acender em uma chama. A rainha esquecida estava prestes a começar a construir seu próprio império. O carro que chegou era um sedã preto discreto, um mundo à parte do Maybach, personalizado e chamativo de Nate. Ele a levou não a um arranha-céu brilhante em Midtown, mas a uma discreta e despretensiosa casa de tijolos em Greenwich Village. Essa era a maneira do Sr. Chen, substância acima do estilo. Keian Chen era um homem no final dos 60 anos com um rosto sereno que desmentia uma inteligência afiada como uma navalha. Ele a cumprimentou não com um aperto de mão, mas com uma leve reverência. Por 3 horas, ele não perguntou sobre lucros ou marketing. Ele a interpelou sobre a ciência. Ele encontrou falhas em sua metodologia, desafiou suas suposições e a pressionou sobre a física de sua solução de armazenamento de energia. Foi a batalha intelectual mais rigorosa e emocionante de sua vida. Ela se saiu bem, sua antiga paixão se traduzindo em respostas confiantes e articuladas. Finalmente, ele se recostou e um sorriso raro tocou seus lábios. Nathaniel Price é um tolo, ele disse simplesmente. Josie ficou surpresa. Você sabe quem eu sou? Claro, disse o Sr. Chen, tomando um gole de seu chá. A primeira coisa que faço quando considero uma parceria é entender a pessoa. Seu divórcio foi barulhento em certos círculos. Ele a descartou. Ele viu um belo ornamento, mas perdeu a mente de um cortador de diamantes. Foi a perda dele. Ele deslizou uma única folha de papel pela mesa. Era um term sheet. Ele estava oferecendo a ela não apenas financiamento, mas uma verdadeira parceria.
Ele forneceria um capital inicial de 50 milhões de dólares, acesso à sua rede de engenheiros e fabricantes na Ásia e sua orientação pessoal. Em troca, ele ficaria com 30% da nova empreitada. Vamos criar um nome para você que seja inteiramente seu, ele disse. Como você vai chamar sua empresa? Josie pensou por um momento, pensando nos campos de energia e no poder limpo e invisível que ela queria aproveitar. Aura, ela disse. Aura Innovations. Os 5 anos seguintes foram uma labuta implacável. Josie dedicou cada grama de seu ser à Aura. Ela se mudou de seu apartamento para um pequeno estúdio para liberar mais capital pessoal para o negócio. Ela trabalhava 18 horas por dia, movida a café e um desejo ardente de provar seu valor. Ela voou para fábricas na Coreia do Sul, negociou com fornecedores de matéria-prima na Alemanha e construiu uma pequena e brilhante equipe de engenheiros que acreditavam em sua visão tanto quanto ela. Houve inúmeros contratempos. Uma patente-chave foi contestada por um concorrente. Um protótipo de bateria falhou catastroficamente durante um teste. Um potencial investidor inicial desistiu no último minuto, assustado com a volatilidade do mercado de energia. Durante tudo isso, o Sr. Chen foi sua rocha, oferecendo sabedoria tranquila e apoio inabalável. A verdadeira força, Josephine, ele lhe disse uma vez em uma videochamada, não é a ausência de falhas, é a recusa em ser definida por elas. O primeiro grande avanço da Aura veio não no Zibouimara, mas na Europa. A cidade de Lisboa, Portugal, procurava uma solução radical para modernizar seu antigo sistema de bondes e reduzir sua pegada de carbono. Gigantes convencionais, incluindo uma subsidiária da Price Global, ofereceram propostas convencionais e caras. Josie viu uma oportunidade. Ela e sua equipe trabalharam por um mês ininterrupto, projetando um sistema de energia descentralizado sob medida para toda a rede de bondes. Ele usava uma combinação de frenagem regenerativa para capturar a energia dos próprios bondes e suas unidades de armazenamento de bateria de alta eficiência e pequeno porte em cada estação, todas alimentadas por painéis solares instalados nos telhados das estações. Era audacioso, inovador e, de acordo com suas projeções, economizaria milhões em custos de energia para a cidade a longo prazo. Ela mesma voou para Lisboa para fazer a apresentação. Ela se apresentou perante a Câmara Municipal não como a ex-esposa de um bilionário, mas como a CEO e engenheira-chefe da Aura Innovations. Ela falou com uma clareza e paixão que eram inegáveis. Ela não lhes vendeu um produto. Ela lhes vendeu um futuro sustentável. A Aura venceu o contrato. Foi uma vitória massiva que causou ondas na indústria. Publicações especializadas começaram a escrever artigos sobre essa misteriosa empresa americana que tinha surgido do nada para vencer os players estabelecidos. Enquanto isso, Nate e Victoria eram o rei e a rainha indiscutíveis da cena social de Nova York. Eles estavam na capa de revistas, sua vida um espetáculo curado de galas, passeios de iate no Mediterrâneo e compras extravagantes. Victoria tinha um talento particular para gastar dinheiro, convencendo Nate a adquirir uma marca de moda, uma vinha em Napa e uma coleção de arte moderna em constante expansão. A Price Global, no entanto, estava começando a mostrar sinais de estagnação. O modelo de negócios agressivo e antiquado de Nate, focado em petróleo e gás, estava caindo em desgraça em um mundo cada vez mais preocupado com as mudanças climáticas. Seu conselho o estava incentivando a se diversificar para a energia verde, mas o ego de Nate não permitia. Ele via isso como uma moda passageira, uma concessão fraca. Ele dobrou a aposta no que conhecia, adquirindo outra frota de petroleiros e zombando dos idealistas
no setor de energia renovável. Seu braço direito, um executivo de longa data chamado Frank Miller, ficou cada vez mais preocupado, notando que o pipeline de inovação da empresa havia secado, substituído por uma cultura de bajulação e excesso corporativo luxuoso. Uma noite, Frank estava lendo o Financial Times quando um pequeno artigo chamou sua atenção. Aura Innovations garante projeto de 300 mm em Lisboa. Ele leu sobre a tecnologia inovadora da empresa e sua CEO reclusa, uma mulher chamada Josephine Shaw. O nome era familiar, mas ele não conseguia se lembrar de onde. Ele deu de ombros. Era apenas mais um pequeno concorrente em um campo lotado. Nate e Victoria, relaxando em seu iate na costa da Sardenha, nem viram o artigo. Eles estavam ocupados demais vivendo a vida que tinham construído, alheios ao fato de que a mulher que eles tinham jogado na escuridão estava construindo silenciosamente um império de luz. Uma inovação brilhante de cada vez. O mundo estava mudando e uma colisão estava se tornando inevitável. O projeto de Lisboa foi um sucesso retumbante. A Aura entregou no prazo e dentro do orçamento, e os resultados foram impressionantes. O consumo de energia do transporte público da cidade caiu 40%, e o projeto se tornou uma vitrine para a sustentabilidade urbana na Europa. Pedidos e consultas começaram a chegar de outros municípios em todo o continente. A Aura Innovations não era mais uma startup promissora. Era uma séria concorrente. Josie, no entanto, permaneceu extremamente reservada. Guiada pelo Sr. Chen, ela evitou entrevistas pessoais e perfis de revista, deixando que o trabalho falasse por si mesmo. Ela usava seu nome de solteira, Shaw, em todas as capacidades oficiais. A CEO da Aura era conhecida como uma figura brilhante, mas reclusa, o que apenas adicionava ao mistério da empresa. Sua vida pessoal e sua conexão com Nathaniel Price permaneceram um segredo bem guardado. Seu patrimônio líquido estava crescendo exponencialmente, mas estava todo no papel, reinvestido na pesquisa e desenvolvimento da Aura. Ela não estava construindo riqueza por luxo, ela estava construindo por influência e impacto. O ponto de virada veio com o anúncio da North American Clean Transit Initiative, NACT, um enorme contrato do governo dos LEV de vários bilhões de dólares para reformular a infraestrutura de energia dos 5 maiores sistemas de transporte público do país. Foi o maior investimento em tecnologia verde na história americana. Para qualquer empresa no setor de energia, ganhar até mesmo uma parte do NACT era uma virada de jogo. Para a Price Global, era essencial. Nate via o NACT como sua salvação. As ações de sua empresa estavam em baixa há 2 anos e os investidores estavam nervosos com sua excessiva dependência de combustíveis fósseis. Ganhar este contrato seria uma declaração poderosa de que a Price Global poderia se adaptar e dominar o futuro. Ele montou uma força-tarefa, alavancando suas poderosas conexões políticas em Washington, D.C., e considerou a oferta uma mera formalidade. Sua empresa tinha o tamanho, a história e a influência. Quem poderia possivelmente competir? Frank Miller, o COO de Nate, foi encarregado de fazer uma análise aprofundada da concorrência. A maioria eram os suspeitos de sempre: GE, Siemens e outros gigantes estabelecidos. Mas um nome continuava a aparecer na análise de sua equipe: uma empresa que era consistentemente classificada em primeiro lugar por inovação tecnológica e eficiência, a Aura Innovations. Esta empresa Aura é para valer, Nate, Frank disse durante uma reunião de conselho em sua sala de conferências estéril e intimidadora. A tecnologia de armazenamento de energia deles está 5 anos à frente de qualquer outra. A proposta deles provavelmente será forte nos méritos técnicos. Nate fez um gesto de desdém com a mão. Especificações técnicas não ganham licitações em Washington, Frank. Relacionamentos ganham.
Eu jogo golfe com o senador Rawlings há uma década. Já está no papo. Não se preocupe com uma startupzinha que surgiu do nada. Mas Frank se preocupou. Ele solicitou o arquivo completo de Due Diligence sobre a Aura Innovations. Era uma pasta grossa cheia de relatórios financeiros, registros de patentes e esquemas técnicos. Na última página estava o resumo executivo, incluindo as biografias da liderança. Ele examinou os nomes. Chefe de tecnologia, Dr. Aris Thorne. Chefe financeiro, Kenji Tanaka. E, finalmente, fundadora e chefe executiva, Josephine Shaw. Frank olhou para o nome. Josephine Shaw. Não podia ser. Ele folheou de volta para a frente do arquivo, onde havia uma única e pequena foto profissional da CEO. A mulher na foto era diferente da que ele se lembrava das festas de Natal da empresa. Seu cabelo estava cortado em um estilo profissional e afiado. Seus olhos, antes suaves e complacentes, agora tinham uma intensidade focada e de aço. Ela usava um simples blazer preto, não um vestido de grife, mas não havia como se enganar. Era ela. Josie, a ex-esposa de Nate. Frank sentiu um frio pavor subir por sua espinha. Ele caminhou com a pasta na mão para o escritório palaciano de Nate, que dava para o Central Park. Nate estava ao telefone com Victoria, discutindo a cor de uma nova Ferrari que ela queria. Só tem em Rosso Corsa, querida. Eu já te disse. Sim, tenho certeza. Ok, eu ligo para a concessionária de novo, ele disse, desligando com um suspiro exasperado. O que foi, Frank? Estou ocupado. Frank colocou a pasta na enorme mesa de mogno, aberta na página com a foto de Josie. Nate, ele disse lentamente. Temos um problema com a licitação da NACT. A CEO da Aura Innovations. Eu acho que você a conhece. Nate olhou para baixo, seus olhos examinando a página com indiferença casual. Então eles pararam. Ele apertou os olhos, se inclinando. Seu rosto passou por uma rápida série de transformações. Confusão, descrença e, finalmente, um rubor profundo de pura e inalterada raiva. Ele arrancou a página, segurando-a contra a luz como se fosse uma falsificação. Não, não é possível. É, Frank disse calmamente. O nome de solteira dela era Shaw. Parece que ela tem estado bastante ocupada. Nate afundou em sua cadeira de couro, a pasta caindo de sua mão. A cor esvaiu de seu rosto. A mulher que ele tinha descartado por ser sem inspiração, a mulher que ele tinha pago para desaparecer, não apenas estava de volta, mas agora era sua concorrente direta para o contrato mais importante de sua carreira. Não era mais apenas negócios. Isso era uma afronta pessoal da mais alta ordem. Ele começou a rir, um som baixo e ameaçador, que não continha humor. A filhinha da bibliotecária pensa que pode brincar na Liga dos Grandes? Ele rosnou. Ela pensa que pode me desafiar? Victoria escolheu aquele momento para entrar no escritório, segurando seu telefone. Nate, querido, eu te enviei uma foto do Bentley Bentayga em Viridian Green. É muito mais único do que o... Ela parou, notando a atmosfera tóxica na sala. O que há de errado? Nate jogou a foto de Josie sobre a mesa. Isso é o que há de errado. Victoria a pegou, suas sobrancelhas perfeitamente arqueadas em surpresa. Meu Deus, Josephine. Ela olhou da foto para Nate, um sorriso lento e venenoso se espalhando em seu rosto. Bem, olhe para ela. Que ambiciosa. Ela viu a fúria nos olhos de Nate e soube exatamente como atiçar as chamas. Não me diga que a empresinha de hobby dela está realmente concorrendo ao projeto da NACT. Ela é o projeto da NACT, Nate rosnou, seus nós dos dedos brancos, enquanto ele segurava a borda de sua mesa. Ela é a concorrente número 1. Victoria soltou um suspiro teatral, colocando a mão no ombro dele. Oh, meu pobre querido, que humilhação para você.
A mulher que você deixou está tentando te destruir. Isso não é uma licitação de negócios, Nathaniel. Isso é vingança. Ela está tentando fazer de você um tolo. Suas palavras eram venenosas, perfeitamente elaboradas para inflamar seu orgulho. Ele se levantou, seu rosto uma máscara de tempestade. Ele não ia mais apenas ganhar o contrato NACT. Ele ia aniquilar a Aura Innovations. Ele ia esmagar Josephine Shaw e triturar a empresinha dela até não restar nada. Ele a lembraria, e ao mundo, de quem ele era exatamente e quem ela deveria ser. Uma ninguém. A guerra acabava de ser declarada. Nathaniel Price desencadeou todo o poder de seu império contra a Aura Innovations. Isso não era uma competição corporativa. Era uma campanha de terra arrasada. Seu primeiro movimento foi atacar a credibilidade de Josie, usando a mídia como sua arma. Ele contratou uma notória firma de relações públicas, conhecida por suas artes das trevas. Em poucos dias, artigos começaram a aparecer em tabloides e sites de fofoca. Eles pintavam Josie como uma ex-esposa vingativa, uma mulher desprezada, usando seu acordo de divórcio para financiar uma vingança mesquinha. Eles insinuavam instabilidade emocional e sugeriam que seu sucesso era unicamente devido ao seu misterioso benfeitor, o Sr. Chen, o retratando como um mestre de marionetes e ela como uma figura de proa sem noção. Eles desenterraram fotos antigas dela em galas, de braços dados com Nate, contrastando a socialite com a suposta gênio da tecnologia que ela agora afirmava ser. Os ataques eram vis e pessoais, projetados para abalá-la e desacreditá-la aos olhos do comitê de seleção da NACT. Josie sentiu a picada de cada manchete. Era uma punição pública, mas anos de construção da Aura do Zero tinham forjado aço em sua espinha. Não responda, não se envolva, o Sr. Chen a aconselhou de Singapura. Deixe os cães latirem. Venceremos com fatos, não com sujeira. Seu trabalho é sua única resposta necessária. Josie seguiu seu conselho. Enquanto Nate lutava uma guerra na imprensa, ela estava focada no projeto real. A Aura lançou um white paper, detalhando a superioridade técnica de seu sistema de armazenamento de energia, completo com dados verificados independentemente. Eles realizaram uma coletiva de imprensa, não com Josie no pódio, mas com seus principais engenheiros, que responderam a cada pergunta técnica com precisão científica. Eles foram transparentes, profissionais e completamente imperturbáveis pelo barulho dos tabloides. O próximo ataque de Nate foi mais direto. Ele começou a aliciar o pessoal-chave da Aura. Usando seus vastos recursos, ele ofereceu salários astronômicos e bônus de contratação. Ele conseguiu atrair o chefe de logística da cadeia de suprimentos da Aura, um golpe crítico apenas alguns meses antes da decisão final da NACT. Em vez de entrar em pânico, Josie viu uma oportunidade. Ela promoveu a vice-chefe, uma jovem e brilhante mulher chamada Sofia Ramírez, para o cargo. Sofia, extremamente leal a Josie e energizada pela confiança depositada nela, não apenas otimizou todo o departamento de logística, mas também descobriu várias novas eficiências, tornando a cadeia de suprimentos da Aura mais robusta do que antes. O ataque de Nate tinha inadvertidamente fortalecido seu inimigo. A ofensiva mais perigosa foi política. Nate usou todos os favores que lhe deviam em Washington. Ele fez com que o senador Rawlings, o chefe do comitê de supervisão da NACT, iniciasse uma investigação especial sobre o financiamento estrangeiro da Aura, citando o investimento do Sr. Chen como um potencial risco de segurança nacional. Foi uma tática xenófoba e sem base, projetada para prender a Aura em burocracia e assustar o governo de conceder o contrato a eles. Foi aqui que Nate realmente subestimou Josie. Durante seus anos na Gaiola Dourada, ela tinha sido uma observadora silenciosa em inúmeros jantares
e eventos políticos de arrecadação de fundos. Ela tinha ouvido as conversas, entendido as motivações e aprendido como o jogo era jogado. Ela não tinha os amigos de Nate, mas tinha algo mais poderoso, uma história melhor. Ela mesma voou para Washington, D.C. Ela não procurou senadores poderosos. Ela se reuniu com jovens congressistas de distritos com alto desemprego. Ela não falava sobre a química da bateria. Ela lhes mostrava plantas das fábricas de última geração que a Aura planejava construir em seus distritos se eles vencessem o contrato. Ela prometeu milhares de empregos americanos bem remunerados. Ela apresentou a Aura não como uma empresa de tecnologia, mas como um motor para a renovação americana. Sua mensagem começou a ressoar, se espalhando pelos corredores do Congresso. De volta à Price Global, Frank Miller estava observando seu chefe com crescente alarme. Nate tinha se tornado obcecado, seus dias consumidos em encontrar novas maneiras de atacar Josie. Ele estava negligenciando o negócio principal que já estava sofrendo. Os lucros do terceiro trimestre da empresa foram desastrosos e o preço das ações estava caindo. O ponto de ruptura de Frank veio durante uma reunião noturna. Nate estava delineando com satisfação um plano para entrar com uma série de ações judiciais frívolas de violação de patente contra a Aura, uma manobra legal projetada para drenar as reservas de caixa deles. Isso é uma loucura, Nate, Frank finalmente disse, sua voz tensa. Essas ações não têm mérito. Serão punidas pelos tribunais. Nossa equipe jurídica está aconselhando contra isso nos termos mais fortes possíveis. Nate se virou para ele, seus olhos injetados de fúria. Seu trabalho é fazer o que eu digo, não me questionar. Você está comigo ou está com ela? Naquele momento, Frank viu a verdade. Nate não estava mais tentando ganhar um contrato. Ele estava tentando destruir uma mulher. A empresa que tinha construído o legado ao qual ele tinha dedicado sua vida estava sendo sacrificada no altar do ego ferido de um homem. Naquela noite, Frank Miller tomou uma decisão. Ele arrumou seu escritório, escreveu uma simples carta de demissão de 2 frases e a deixou em sua mesa. Antes de deixar o prédio pela última vez, ele fez uma parada na sala de arquivos seguros. Ele copiou um único arquivo para um pendrive. Uma auditoria ambiental interna da Price Global que Nate tinha ordenado que fosse enterrada. O relatório detalhava anos de negligência sistêmica, descarte ilegal de resíduos e um encobrimento de um derramamento de óleo significativo em uma de suas instalações offshore. No dia seguinte, Frank contatou um repórter investigativo do New York Times, que ele sabia ser tenaz e incorruptível. Ele entregou o pendrive. Eu não posso ser sua fonte on the record, Frank disse, mas os documentos falam por si mesmos. Nathaniel Price não é o homem que o mundo pensa que ele é. A história era uma bomba relógio, pronta para detonar no pior momento possível para Nate. As apresentações finais para o contrato da NACT estavam a apenas 2 semanas de distância. A guerra estava prestes a atingir seu clímax explosivo. O dia das apresentações finais da NACT estava cinzento e nublado em Washington, D.C., um cenário adequado para a tempestade iminente. A sala de audiência estava lotada de membros do comitê, especialistas da indústria e jornalistas. A tensão era palpável. Nathaniel Price e sua equipe foram primeiro. Nate estava em seu elemento, exalando a confiança arrogante que havia definido sua carreira. Ele não se concentrou na tecnologia. Ele falou sobre o legado da Price Global, seu tamanho e seus profundos laços com a elite americana. Ele falou de estabilidade e confiabilidade, pintando sutilmente a Aura como um risco, uma aposta não comprovada. Ele terminou com um floreio, sorrindo para o senador Rawlings, como se o acordo já estivesse feito. Então, foi a vez de Josie.
Ela caminhou para o pódio sozinha. Ela estava equilibrada e calma, a imagem de uma autoridade tranquila. Ela usava um simples terno azul escuro, uma escolha deliberada para projetar profissionalismo, não glamour. Bom dia, membros do comitê. Ela começou, sua voz clara e firme. O Sr. Price falou sobre o passado. Eu estou aqui para falar sobre o futuro. Por 30 minutos, ela expôs a visão da Aura. Ela usou slides nítidos e baseados em dados, mostrando a clara superioridade de sua tecnologia, as economias de custo a longo prazo e os benefícios ambientais. Ela concluiu mostrando os planos detalhados para as novas fábricas americanas, completos com números de criação de empregos e cronogramas. Foi uma performance magistral, apelando não para o ego e conexões, mas para a lógica, a economia e o patriotismo. Quando a sessão de perguntas e respostas estava prestes a começar, o telefone de um repórter vibrou, depois outro e outro. Um murmúrio baixo varreu a sala. O repórter do New York Times se levantou, seu rosto sério. Senador, ele se dirigiu ao presidente. Meu jornal acaba de publicar uma grande investigação sobre a Price Global. Ela detalha um enorme encobrimento de crimes ambientais de uma década, incluindo um significativo derramamento de óleo no Golfo do México. Sr. Price, o senhor tem algum comentário? A sala explodiu. O rosto de Nate ficou branco. Ele ficou sem palavras enquanto seu mundo cuidadosamente construído começava a desmoronar ao seu redor. O senador Rawlings, seu principal aliado, de repente olhou para ele como se ele fosse um frasco de veneno. O comitê imediatamente pediu um recesso. A queda foi instantânea e catastrófica. Quando o jato particular de Nate pousou de volta em Nova York, as ações da Price Global tinham entrado em queda livre, perdendo mais de 30% de seu valor em uma única tarde. A EPA e o Departamento de Justiça anunciaram investigações federais. O contrato NACT não era mais uma possibilidade. Era uma impossibilidade. Nate entrou em sua cobertura, um redemoinho de raiva e descrença, para encontrar Victoria Beaumont calmamente instruindo os movers, que estavam embalando suas roupas de grife em baús. O que diabos você está fazendo? Ele rugiu. Victoria nem sequer se encolheu. Ela se virou para ele, sua expressão tão fria e dura quanto um diamante. Estou indo embora, Nathaniel. Isso acabou. Indo embora? Você está indo embora agora, depois de tudo que eu te dei? Ela riu, um som afiado e amargo. Você me deu coisas, Nate. Não tudo. E as coisas estão perdendo rapidamente seu valor. Eu amarrei minha carroça a uma estrela, não a uma rocha afundando e encharcada de óleo. Você está me abandonando. Ele gaguejou, a realidade de seu total isolamento começando a afundar. Não seja tão dramático, querido, ela disse, pegando uma bolsa Chanel. Pense nisso como um desinvestimento estratégico. Ela parou na porta, se virando para dar um último e devastador golpe. Sabe, apesar de toda a sua fanfarronice, você cometeu um erro fatal. Você pensou que Josie era a inimiga. Mas ela nunca foi. Ela apenas estava construindo seu negócio. Seu verdadeiro inimigo, Nathaniel, sempre foi seu próprio ego colossal. Era apenas uma questão de tempo até que ele o devorasse por inteiro. Ela saiu, deixando-o sozinho no vasto e silencioso apartamento. Seu telefone tocava incessantemente com chamadas de seu conselho, de seus advogados, da imprensa. Ele ignorou todos eles. Ele caminhou até a janela e olhou para as luzes da cidade. Ele tinha sido o rei desta cidade. Agora, ele era apenas um homem em uma torre observando seu reino queimar. 2 dias depois, o anúncio oficial foi feito. A North American Clean Transit Initiative, o maior contrato de energia verde da história, foi concedida em sua totalidade a Aura Innovations. A notícia chegou
enquanto Josie estava trabalhando até tarde com sua equipe na sede modesta da Aura em um armazém reutilizado no Brooklyn. Não houve champanhe, nem celebração selvagem, apenas um momento de silêncio exausto compartilhado, seguido por sorrisos e apertos de mão silenciosos. Eles tinham conseguido. O telefone dela vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Parabéns, você mereceu, FM." Ela sorriu, sabendo que era de Frank Miller. Ele tinha arriscado sua carreira para fazer a coisa certa. Enquanto sua equipe começava a sair, ela ficou para trás, olhando pela janela para o distante horizonte de Manhattan. Os painéis de notícias nos prédios do outro lado do rio estavam piscando com duas notícias. Aura Innovations vence acordo histórico da NACT e Price Global em queda livre em meio a escândalo ambiental. A avaliação de sua empresa tinha disparado, oficialmente tornando-a uma multibilionária. Seu patrimônio líquido agora superando em muito a fortuna minguante de Nate. Mas enquanto ela estava lá, ela não sentiu uma sensação de triunfo vingativo. Ela sentiu algo mais quieto, mais profundo, uma sensação de paz, uma sensação de propósito. Ela não tinha se proposto a destruir Nathaniel Price. Ela tinha simplesmente se proposto a construir uma versão melhor de si mesma. A destruição dele foi apenas um subproduto de sua própria criação. A guerra tinha acabado e ela tinha vencido. Nos meses que se seguiram, os dois impérios continuaram em seus caminhos divergentes. A Price Global foi dividida e vendida para pagar as colossais multas do governo e liquidar as dezenas de ações judiciais de classe. Nathaniel Price, destituído de seu título de CEO e de seu assento no conselho, tornou-se um pária. Seu nome, antes um símbolo de poder e sucesso, agora era sinônimo de ganância corporativa e crime ambiental. Ele foi forçado a vender a cobertura da Quinta Avenida, a coleção de arte e a frota de jatos particulares apenas para cobrir suas despesas legais pessoais. Uma tarde, ele descobriu o novo endereço comercial de Josie e apareceu sem aviso. Ele parecia menor, diminuído, o terno sob medida pendurado frouxamente em sua estrutura. O fogo em seus olhos tinha desaparecido, substituído por um desespero vazio. "Josie", ele disse, sua voz rouca, enquanto ela o encontrava no saguão. Eu só queria dizer que estava errado. Sobre tudo. Sobre você." Josie olhou para o homem à sua frente. Ela não sentiu raiva, nem ódio. Ela sentiu apenas uma distante e triste piedade. Ele não estava se desculpando porque estava arrependido. Ele estava se desculpando porque tinha perdido. "O que você quer, Nate?" ela perguntou, seu tom calmo e uniforme. "Eu não sei", ele confessou, parecendo perdido. "Talvez uma segunda chance. Nós fomos bons uma vez, não fomos?" Josie deu um pequeno e triste sorriso. "Nós fomos há muito tempo. Mas aquele homem se foi. E aquela mulher também. Eu não sou a pessoa que você deixou, Nate. E você não é a pessoa para quem eu jamais poderia voltar. Eu não sou mais definida por você. Eu sou Josephine Shaw, a fundadora da Aura Innovations, e eu tenho trabalho a fazer." Ela se virou e caminhou de volta para a sede movimentada, deixando-o parado sozinho no saguão. Uma relíquia de um passado que ela há muito havia deixado para trás. O mundo de Josie não era mais sobre galas e aparências. Era sobre criação tangível. Seus dias eram passados em chãos de fábrica, usando um capacete, em laboratórios de P&D, com seus engenheiros, e em reuniões comunitárias nas cidades onde a Aura estava construindo suas novas instalações. Ela estava criando não apenas tecnologia, mas empregos, oportunidades e um futuro mais limpo. Sua riqueza era uma ferramenta, não um placar. Ela estabeleceu a Fundação Shaw, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a financiar a educação STEM para jovens mulheres em comunidades carentes,
garantindo que a próxima geração de inovadoras não tivesse que escolher entre sua paixão e um parceiro. Uma noite, o Sr. Chen a visitou no local de sua primeira grande fábrica americana, um complexo enorme que se erguia de uma cidade esquecida do Rust Belt. Eles estavam em uma colina com vista para a instalação, seu telhado coberto de painéis solares, brilhando no sol poente. Você construiu algo notável, Josephine, ele disse, sua voz cheia de orgulho. Nós construímos. Ela o corrigiu gentilmente. Você era a visão, a força motriz, ele insistiu. Ele pensou que estava te enterrando, mas tudo o que ele fez foi plantar uma semente em solo fértil. O mundo é melhor por causa da tolice dele. Josie olhou para a fábrica, um símbolo de sua nova vida. Ela tinha sido despojada de uma identidade dourada, apenas para forjar uma real nos incêndios da adversidade. Ela tinha perdido uma fortuna construída sobre o passado e criado uma nova construída sobre o futuro. Seu sucesso não era vingança, era recuperação. A recuperação de seu nome, de sua paixão e de seu poder. Ela não era mais a mulher por trás do homem. Ela era a mulher liderando o caminho, e seu amanhecer estava apenas começando. 2 anos se passaram, e o mundo, como sempre, seguiu em frente. O colapso espetacular da Price Global se tornou um estudo de caso de hubris em escolas de negócios, enquanto a ascensão da Aura Innovations se tornou um exemplo de livro didático de inovação disruptiva. Para Josephine Shaw, essas não eram mais manchetes dramáticas, mas os fatos estabelecidos de uma vida que ela tinha reconstruído das cinzas. A verdadeira medida de sua vitória não era encontrada nas páginas financeiras, mas no zumbido baixo e eficiente da nova frota de ônibus elétricos deslizando pelas ruas de Seattle, ou nos bondes elegantes e movidos à energia solar que agora cruzavam a cidade de Austin. Era na realidade tangível do projeto NACT ganhando vida, cidade por cidade. Hoje, ela estava em Chicago para o lançamento oficial do revitalizado sistema de trem L, agora funcionando inteiramente na grade de energia descentralizada da Aura. Ela se sentou não no palco principal com os políticos, mas na multidão, vestindo uma simples jaqueta da marca Aura sobre um par de jeans. Ela observou enquanto o primeiro trem entrava silenciosamente na estação, suas portas se abrindo para um aplauso da multidão. Ela não estava olhando para o trem. Ela estava olhando para os rostos das pessoas, dos passageiros, das famílias, das crianças, apontando com admiração. Esse era o eco de seu trabalho, o verdadeiro dividendo em seu investimento de dor e persistência. Após a cerimônia, ela participou de uma pequena recepção organizada pela cidade. Uma jovem com olhos brilhantes e ansiosos se aproximou dela hesitantemente. Senhora Shaw, desculpe incomodá-la. Meu nome é Maria Sanchez. Sou uma estudante de pós-graduação em engenharia em Northwestern. Josie sorriu calorosamente. É um prazer conhecê-la, Maria. Você está gostando do dia? É mais do que isso, a jovem disse, sua voz embargada de emoção. Eu estou aqui por causa da senhora. Sou a primeira bolsista do programa de doutorado Mulheres em STEM da Fundação Shaw. Sua bolsa é a única razão pela qual eu pude continuar minha pesquisa. A senhora está mudando vidas, senhora Shaw. A minha vida. As palavras atingiram Josie com mais força do que qualquer vitória de contrato. Esse era o seu legado, não apenas em watts e grades, mas no potencial acendido de outro ser humano. Ela tinha criado um ciclo de empoderamento. O mundo precisa de mais mentes brilhantes como a sua, Maria, Josie disse, colocando a mão no ombro da jovem. Tudo o que eu fiz foi abrir uma porta. Você é quem vai passar por ela e construir o que virá a seguir. Mais tarde naquela semana, de volta a Nova York, ela teve um almoço trimestral com Frank Miller. Ele tinha iniciado sua própria consultoria de gestão de risco bem-sucedida,
ajudando empresas a navegar pelo novo cenário corporativo focado em ética. Eu ouvi um sussurro sobre Nate, ele disse, mexendo seu chá gelado. Alguém o viu em uma pequena cidade na Flórida. Aparentemente, ele vendeu a última das propriedades de seu pai e está vivendo disso. Sem negócios, sem conexões, apenas sumiu. Josie assentiu, um vislumbre de tristeza antiga a tocando, mas era distante, como a memória de uma história que ela tinha lido sobre outra pessoa. Eu espero que ele encontre alguma paz, ela disse, e ficou surpresa ao perceber que ela realmente queria isso. E Victoria? Ela perguntou, principalmente por uma curiosidade desapegada. Frank riu. Casou com algum obscuro banqueiro privado suíço com uma fração da antiga fortuna de Nate. Ela conseguiu seu título, Baronesa von Irgenetlas. Mas ouvi dizer que ela passa os dias organizando almoços de caridade para uma dúzia de pessoas, um palco muito menor do que ela estava acostumada. Ambos sabiam que era um final adequado, uma gaiola dourada dela mesma, grandiosa por fora, mas vazia por dentro. A conversa seguiu rapidamente. O passado finalmente tinha perdido sua atração gravitacional. Naquela noite, Josie não estava em uma cobertura com vista para a cidade. Ela estava na casa quente e cheia de luz que ela tinha construído para si mesma no interior de Nova York. Uma maravilha de arquitetura sustentável, totalmente alimentada por seus próprios sistemas Aura. A casa não foi projetada para impressionar, mas para funcionar, para confortar. As paredes não eram forradas com arte cara, mas com estantes transbordando de livros sobre física, engenharia e história. Ela se sentou em sua prancheta, uma xícara de chá fumegando ao seu lado, olhando não para um painel de ações, mas para um conjunto de plantas. Era uma nova ideia que ela tinha tido. Um plano para pequenos geradores de água atmosférica modulares para comunidades áridas, alimentados por uma nova geração de filme solar. Era ambicioso, difícil, talvez até impossível. Um sorriso tocou seus lábios. Ela pegou um lápis e começou a esboçar. O som suave no papel, o único som na casa silenciosa. Era o som da criação, o som de seu futuro. E era um som que era inteiramente, belamente dela. Então, qual é a verdadeira medida da riqueza? É o número em uma conta bancária, a cobertura com vista para a cidade ou o nome na lateral de um prédio? A história de Josephine nos ensina que o valor real reside não no que você possui, mas no que você cria. Ela ficou com o que seu marido pensou que era nada, mas ela usou isso para construir tudo. Sua jornada de uma ex-esposa de coração partido a uma potência global é um poderoso lembrete de que nossos momentos mais baixos podem ser a base para nossos maiores triunfos. É um testemunho de resiliência, paixão e da força tranquila de uma visão para um futuro melhor. Sua história prova que a maior vingança não é barulhenta e destrutiva. É construir uma vida tão magnífica e significativa que seu passado se torna completamente irrelevante. Se esta história o inspirou, por favor, clique no botão de curtir, compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever para mais dramas da vida real de triunfo e transformação.